Então, galera, vamos falar um pouquinho de Neuropsiquiatria 2, tá? Vai ser bem breve, tá? Eu vou falar sobre tumores cerebrais e vou falar sobre aneurismas, tá? E depois a gente vai falar sobre Parkinson, que é muita coisa sobre Parkinson, então a gente vai deixar para falar depois, tá? Vamos lá, tumores cerebrais. Primeiro é necessário que a gente entenda o que é um tumor cerebral. Como ele é formado, né? Um tumor cerebral, existem vários tipos de tumores, né, no cérebro. Normalmente eles são de acordo, o nome é dado de acordo com o tecido que foi acometido. Por exemplo, meningioma é um tumor, né, cerebral que ele é tranquilo, pois ele é um tumor que se encontra na meninge, tá? A meninge, né, para quem não sabe, no nosso cérebro ele possui 3 meninges, tá? Pia mater, dura mater e aracnoide. E essas meninges, elas servem para proteger, tá? Nosso cérebro, nosso encéfalo. E tem também uma barreira encéfalo. Uma barreira, é como se fosse uma barreira metabólica que ela vai decidir o que passa para o nosso cérebro e o que não passa. Por exemplo, se a gente tiver um alto índice de glicose no sangue, de açúcar no sangue, essa barreira ela só vai deixar passar a glicose suficiente para estar alimentando nossas células do sistema do cérebro, né? Então, quando existe algum problema nessa barreira, e aí vai gerar um monte de problema, mas a questão aqui não é essa. Então, a questão aqui é o seguinte, existem vários tipos de tumores cerebrais, e eles são de acordo com o tecido que é acometido. Meningioma é um tumor na meninge, ele é muito comum, tá? E o que acontece é o seguinte, ele é fácil de ser retirado, ele é fácil fazer uma intervenção nesse tipo de tumor, é bem simples, não tem muita dor de cabeça. Vamos lá. O que são tumor, né? Segundo a apostila, são todas as lesões ou massas expansivas dentro do crânio que surgem devido a uma multiplicação desordenada de células normais ou anormais. Sim, o tumor ele pode ser de origem craniana, vamos dizer assim, né? Que quer dizer o seguinte, ele pode ser originado por células do nosso sistema nervoso mesmo, mas 50% dos tumores cerebrais, eles não são originados das células do cérebro, e sim são originados de células cancerígenas que migram pela corrente sanguínea e acabam se acomodando ali no nosso cérebro e aí desenvolvendo um tumor, né? Normalmente isso acontece com pessoas que já possuem, elas já são acometidas por algum tipo de câncer, por exemplo, câncer de mama, câncer no pulmão, né? E aí esse câncer ele já está avançado, então vai acontecer o que? Uma metástase. Isso é metástase, é quando um câncer ele é originado em um lugar, por exemplo, no pulmão, e aí ele migra para outros órgãos, outros tecidos. Tá? Então, 50% dos tumores cerebrais são devido a esse tipo, tá, de migração de células cancerígenas que vão se migrar pelo sangue e vão acabar acometendo ali células do nosso sistema nervoso central, células do nosso cérebro. Tá? Então, nem todo tumor cerebral ele é originado no cérebro. Tá? Aqui, acho que já até diz aqui, ó, os tumores podem ser originados das células do próprio cérebro e eles são chamados de tumores de células gliais, porque são originados normalmente das células glias, que são células que servem para estar alimentando, para estar nutrindo nossos neurônios. Tá? No nosso cérebro não só possui neurônios, tem outras células, que são células da glia. Tá? E normalmente os tumores eles são desenvolvidos por essas células da glia. Tá?
Alguns outros tumores são originados das membranas que recobrem o cérebro, e são os tumores das meninges ou meningiomas, que são as três membranas que eu falei para vocês: dura mater, pia mater e aracnoide. Tá? Pelo fato de termos nervos que saem do cérebro, podemos ter tumores das bainhas pode ter tumores das bainhas dos nervos, que são chamados neuromas ou neurinomas. Por fim, temos os tumores que são originados de outros órgãos, que são a metástase, né? Que eles vão se disseminar pelo sangue e vão ficar ali aglutinado, né? Aquela célula cancerígena aglutinada ali na nossa região cerebral, desenvolvendo um tumor. Beleza. É que na apostila fala: a medula também faz parte do sistema nervoso central, portanto, pode apresentar o mesmo tipo de tumor descrito para o cérebro. Beleza. Qual é a causa? Óbvio que a gente já está cansado de saber que não existe uma causa, e sim é multifatorial, são várias causas que a gente pode estar desenvolvendo um tumor, né? Pode ser agentes externos do meio ambiente, como poluição. Mas como assim, professor? Quer dizer que a poluição vai fazer com que eu desencadeie um tumor cerebral? Pode fazer, pode sim, isso pode acontecer, né? Mas aí não seria um tumor no pulmão? É mais fácil um tumor no pulmão, mas esse tumor no pulmão pode originar um tumor cerebral. Outra coisa que pode originar tumor cerebral: HIV. HIV ele é mais comum originar um tumor, né, um câncer de pele, que é o sarcoma de Kaposi, mas ele também pode sim facilitar, né, para um tumor cerebral. Genética, fatores hereditários também são um fator de risco, né? E existe também aqueles tumores esporádicos, né, que são tumores que não tem fator genético, não tem nenhuma evidência e a pessoa acaba tendo um tumor. Para a gente dizer se um tumor ele é benigno ou maligno, quando se trata de tumor neurológico, vai muito do tamanho dele e vai muito da localização onde ele se encontra. Por exemplo, deixa eu ver se tem um... Por exemplo, aqui eu vou pegar aqui, eu vou botar aqui no Google e botar aqui tumor no tronco encefálico. Imagens. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui que a gente possa observar. Aqui. Olha o tamanho desse tumor aqui. Olha a localização desse tumor. Esse tipo de tumor aqui que a gente está vendo é um tumor de difícil acesso, porque você vê que ele está em uma região muito profunda, né? E conforme esse tumor ele vai crescendo, ele vai estar desenvolvendo alguns sintomas, tá, na pessoa. 50% das pessoas que desenvolvem esse tipo de tumor, não tem como eu dizer que tipo de tumor é esse, porque só fazendo um exame histopatológico, mas a gente pode perceber que é um tumor bem grande. Então, o que acontece? Esse tumor é um tumor onde ele vai comprimir, tá, todo o encéfalo, e esse encéfalo é coberto pelo crânio, né, pelos ossos do crânio. Só que os ossos do crânio não são ossos lisos, são ossos que têm protuberâncias. Então, quando esse cérebro começa a encostar, começa a comprimir, no caso, o tumor vai comprimir o cérebro e o encéfalo, né? E o encéfalo vai começar a ficar espremido pelo crânio. O que vai acontecer? Vai ocasionar um processo inflamatório e lesões, porque o crânio ele não é lisinho, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade aí no curso, eu creio que não, de vocês terem acesso a algumas peças de anatomia. Não tem peças reais, não tem. Mas na faculdade a gente tem esse acesso, né? Vocês vão ter esse acesso a essas peças e vocês vão poder observar que o crânio, por fora ele é lisinho, mas por dentro ele é cheio de protuberâncias. Então essas protuberâncias vão acometer, causando inflamações, né? Então, quais são os sintomas? Dor de cabeça,
né, sem característica, pode ser queimação, pontada, né, mas uma dor de cabeça contínua que dura mais de 3 meses, é bom verificar, tá? Pode apresentar também visão turva, enxergar duas coisas, enxergar duas garrafas, tá? Pode ter também náuseas, vômitos, tontura, diversos sintomas. Óbvio que são sintomas que podem ser apresentados em outras patologias, mas o que acontece é que esses sintomas também eles são aparentes no paciente que tem um tumor, tá? Então o tumor ele vai ser assim diagnosticado como benigno ou maligno dependendo do tamanho e da região, porque esse tumor vai fazer com que a pressão, né, pique, a pressão intracraniana fique elevada. Existem outras coisas que podem fazer com que essa pressão fique elevada? Sim, pressão arterial elevada. Se eu estou com a pressão arterial elevada, de fato a minha pressão dentro do cérebro, né, também vai ficar elevada. Vale salientar que a pressão intracraniana comum é cerca de 10. Né? Acima de 10 a gente pode falar que é uma pequena hipertensão intracraniana, e de 10 a 20. E acima de 20 é uma hipertensão intracraniana severa, né? Pode ter algum tipo de... Por exemplo, um paciente que tem aneurisma e tem esse tipo de hipertensão, esse aneurisma pode se romper, né? Pode ter uma rotura e aí é complicado, né? O famoso AVC hemorrágico. Mas não vamos sair do foco, não vamos falar do tumor, vamos voltar lá. Tá? Então, bacana. Vamos falar um pouquinho da causa. Não há uma causa única, como eu falei para vocês. Na verdade, eu estava falando das causas já, né? Aqui, algumas substâncias químicas químicas também foram apontadas como prováveis indutores de tumores cerebrais. Até o momento não existe uma comprovação exata. Não sei quais substâncias, eles estão falando aqui, tá? Na apostila não descreve, mas qualquer tipo de... Pode ser até mesmo, o tumor cerebral ele pode ser até mesmo desenvolvido por... de forma ocupacional, né? O paciente tem contato, por exemplo, vamos falar aqui, o técnico de raio-x, se ele tiver um contato muito prolongado com radiação, ele pode desenvolver um tumor em qualquer parte do corpo, inclusive um tumor cerebral. Então, agentes externos que são não é radiológico, são, assim, porque, por exemplo, fumaça de cigarro, algumas substâncias que estão no cigarro, radiação, tudo aquilo que a gente já conhece, né, que pode ocasionar tumor, pode também ocasionar um tumor cerebral, tá? Olha, isso aqui eu não sabia. A última hipótese é que alguns tumores cerebrais sejam induzidos por vírus. Ah, sim, é verdade, isso eu sabia, mas não por herpes, mas por algumas doenças virais. Algumas doenças virais, além do HIV, podem também estar influenciando para o desenvolvimento de um tumor cerebral. Eu não sabia até agora quais doenças são essas, além do HIV, mas aqui na apostila já salienta para a gente que o herpes vírus, que todo mundo tem herpes, né? Que existem vários tipos de herpes, tá, gente? Mas um desses tipos, não está especificando aqui qual é, mas a herpes, ela pode influenciar para o desenvolvimento desse tumor cerebral. Eu não sabia disso, tá? Manifestações. Os sintomas são bastante variáveis, porém, de modo geral, cefaleia, que é dor de cabeça, né, que é principalmente pela manhã, interessante, não sabia, entendeu? Vômitos em jato também. Esse sintoma também é muito comum em pacientes que possuem meningite, que é uma infecção, né, causada por vírus, bactérias ou fungo na meninge, que é aquelas meninges duramata, piramata e aracnoide. E aí, o que vai acontecer? Nesse caso aí do vômito em jato pela meningite, a gente tem um testezinho que a gente costuma fazer, é um teste sobre rigidez de nuca, né? Quando a meninge está infectada, ela está inflamada, tudo aquilo que está inflamado, ele passa por um processo inflamatório, por um processo infeccioso. E nesse processo vai ter o quê? Tô falando muito rápido, gente, perdão. Nesse processo vai ter o quê? A produção de exudato, de um líquido. Normalmente esse líquido é até meio
é amarelado, é purulento, coisas desse tipo. E aí o que acontece? Em relação à meningite, quando esse líquido ele fica exacerbado, ele vai preenchendo todo o espaço, né, que tem do cérebro até o final da coluna vertebral. E aí o que vai acontecer? Vômito em jato, febre alta, o paciente está com sintomas de meningite, opa, vamos ver, vamos primeiro se proteger, EPI, né? E aí depois a gente faz o quê? Faz alguns testes, por exemplo, rigidez de nuca, pedir para o paciente encostar o queixo aqui. Então, se o paciente conseguir fazer isso, pode ser que realmente não seja uma meningite. Agora, se ele não conseguir fazer isso, é devido à grande quantidade do líquido que está acumulado nessa região. Então, deixa rígida, deixa a nuca rígida. Tá? Então, o tumor cerebral ele pode ser confundido com outras patologias, mas existe já uma ultrassom, né, no cérebro, né? Eu acho que é até aqui que faz, né? São uma parte aqui, outra aqui. Enfim, eu nunca vi esse procedimento, só ouvi falar. E é um procedimento que dá para ver sim, se tem um tumor cerebral, se tem algum aneurisma, tem também a... Esqueci agora. Alguém me chamou? Não. Tem também a... Meu Deus, esqueci o nome. Eu lembro para vocês, eu falo. Então vamos lá. A gente parou. Nos sintomas: vômito em jato, perda da coordenação motora, isso está relacionado com a região onde o tumor vai estar. Se o tumor estiver numa região onde essa região é responsável pela nossa coordenação motora, essa coordenação vai ser comprometida. Tontura, perda de visão, né? Se o tumor ele tiver mais aqui para trás da região occipital, então ele vai estar acometendo nossa visão. Então pode ter uma deficiência na visão, a perda de audição, dor no rosto, perda de força de um lado do corpo, perda de sensibilidade nos braços. Isso vai tudo de acordo com a região aonde o tumor está. Por exemplo, um tumor no lobo direito, ele vai afetar tudo aquilo que o lobo direito... É porque o nosso cérebro ele é muito setorizado, cada setor ele é responsável por uma coisa no nosso corpo. Então, se o tumor estiver em um setor onde é responsável por nossa visão, a nossa visão vai ser comprometida. E assim vale para tudo. Tá? Manifestações. Os sintomas eles são bastante variados. Eu estou ficando louco, estou olhando a mesma coisa. Aqui. Somente a correlação desses sintomas e da história clínica do paciente pode levar à suspeita de um tumor cerebral, pois muitos desses sintomas são inespecíficos. O diagnóstico. O neurologista faz o diagnóstico com o auxílio da história do paciente e exames neurológicos detalhados levam à suspeita de um tumor cerebral. Existe uma confusão, né? A pessoa fica com medo de ter tumor cerebral e na verdade é só uma enxaqueca, né? 15% da população brasileira, não sei se é brasileira, não sei se é mundial, mas eu acho que é brasileira, ela tem enxaqueca. E vocês sabem, quem tem enxaqueca é dor de cabeça, é mal-estar, é uma dor de cabeça forte. E as pessoas falam, mas eu tenho essa dor de cabeça há tanto tempo. Então, fica tranquilo, é enxaqueca, não é tumor, tá? Paramos aqui. O diagnóstico de certeza de um tumor cerebral é dado por exames complementares, como tomografia, lembrei, gente, tomografia computadorizada e ressonância nuclear magnética. E tem também o eletroencefalograma de raio-x de crânio. Raio-x de crânio e de coluna. Tá? Lembrando que a coluna vertebral faz parte do nosso sistema nervoso central. Tá? Tratamento. O tratamento dos tumores cerebrais é muito variado, pois existem vários tipos de tumores em lugares distintos. Sim, existem vários tipos de tumores, existem vários lugares distintos e cada pessoa, cada tumor evolui de uma forma diferente. Então, o tratamento é distinto. Pode ser intervenção cirúrgica, mais quimioterapia, pode ser só quimioterapia. Muitas das vezes o tumor ele se encontra em lugares que simplesmente é praticamente impossível de ser acessado, são os famosos tumores inoperáveis e é complicado. Então vamos lá. Como regra geral, os tumores cerebrais são de indicação cirúrgica, caso não sejam benignos, únicos, com a remoção completa para haver cura.
Qualquer tipo de câncer, a gente tem que... a gente não, porque a gente não é cirurgião, mas qualquer tipo de câncer, o cirurgião, o neurocirurgião, no caso de sistema nervoso central e periférico, ele precisa tirar o tumor e deixar as bordas livres. As bordas livres é quando a gente tira o câncer e não sobra nenhum resquício de célula cancerígena, porque quando sobra esse resquício, pode se desenvolver outro câncer, né? É por isso que quando se trata de câncer de mama, é muito comum a remoção total da mama e a remoção dos nódulos linfáticos que ficam em volta da mama. Esses nódulos linfáticos, eles vão tentar fagocitar, porque dentro deles vão estar cheios de macrófagos, então eles vão tentar fagocitar as células cancerígenas, porém eles não vão conseguir. E aí você tira a mama da mulher e quando chega lá nos nódulos linfáticos, está cheio de células cancerígenas, vai desenvolver outro tumor. É por isso que eles tiram logo tudo. Legal. Vamos lá. Caso sejam benignos, únicos, com a remoção completa poderá haver a cura. Nos casos de tumores múltiplos, que são metástases malignos e com ressecção incompleta, o tratamento de cirurgia serve para diagnóstico, com complementação com radioterapia e quimioterapia quando necessário. Beleza, então assim, galera, sobre tumor cerebral é basicamente isso. Não tem muito o que a gente falar sobre tumor cerebral, a gente falou os tópicos mais importantes aqui. E aqui vem falando sobre aneurisma. Só que eu achei que esse aneurisma aqui fosse um aneurisma específico, um aneurisma cerebral, mas eu estou vendo aqui que esse aneurisma aqui é um aneurisma de qualquer vaso sanguíneo, de qualquer região do corpo. Então, vamos falar um pouquinho sobre aneurisma. O que é aneurisma, né? É uma palavra grega que vem de origem de alargamento. O termo aneurisma é utilizado para designar uma dilatação permanente de um segmento vascular. Então, eu vou botar uma imagem. Aqui eu posso fazer isso. Vou botar cerebral, porque nossa matéria é neuro, né? Aneurisma cerebral. Aqui. Esse aneurisma aqui, aneurisma é isso aqui, gente. É um vaso sanguíneo que ele tem uma deficiência. Essa deficiência pode ser que você herdou dos seus familiares, uma deficiência hereditária, tá? E esse aneurisma é quando o vaso ele fica com essa deficiência e ele se enche de sangue, ó. Ele se enche de sangue. Pode ter diversos aneurismas numa mesma pessoa. E aí, qual que é o risco desse aneurisma aqui? O risco é esse aneurisma romper, né? Isso é uma ruptura de aneurisma e esse sangue vai extravasar por todo o encéfalo. E é aí que vai ocasionar problema. O paciente vai sentir uma dor súbita muito forte, vai sentir tontura, pode chegar a perder a consciência, tá? Então, aneurisma é isso. Agora nós vamos ver o que mostra pra gente. Ó, consideramos aneurisma uma dilatação mais de 50% num segmento vascular. Uma coisa que, para mim, isso é novo, né? Eu considero aneurisma uma dilatação de, seja lá qual for a porcentagem em um segmento, né? Até porque essa dilatação pode começar pequena e pode ficar maior, então aneurisma para mim é qualquer dilatação, tá? Mas vamos seguir a apostila aqui. Trata-se de uma doença de grande risco devido principalmente à possibilidade de se romper, gerando perda de sangue e, consequentemente, a morte. É o famoso AVC, né? Hemorrágico. A rotura é uma das maiores causas de morte em indivíduos com mais de 50 anos de idade. São estimadas 1.000 mortes por ano na Inglaterra devido à rotura de aneurisma. Além da rotura, outras complicações possíveis são a trombose e a embolização, desprendimento de coágulos. Graves. Então, o que acontece? Quando se trata de trombose, são coágulos sanguíneos que normalmente eles ficam nos membros inferiores, porque nos membros inferiores está mais propício a ter o coágulo, porque é mais difícil o sangue retornar
né? Então, quando esse coágulo sai, ele vai pela corrente sanguínea, e aí ele pode parar no cérebro e vai te dar e vai fazer um bloqueio de um vaso sanguíneo. Esse bloqueio é uma isquemia, é um bloqueio. Normalmente isso pode acontecer até com placa de gordura, tá? Com a placa de ateroma, né? Com placa de ateroma, e pode ser também com sangue coagulado. E aí vai ter um bloqueio. E nesse bloqueio... Calma aí. Vou mostrar aqui na imagem. Bloqueio. Aqui, ó. É o sangue coagulado, tá? E aí ele vai fazer um bloqueio. Vamos ver se... Aqui. Não, aqui não tá legal do jeito que eu quero mostrar pra vocês. Pera. Aqui. Um vaso. Então, essa parte aqui que vocês estão vendo, que o sangue não está passando, vamos supor se for o coração. Se for o coração, na outra ponta desse vaso sanguíneo, é um infarto agudo do miocárdio. Entendeu? Não vai ter oxigênio, não vai ter nutrientes. Então, as células que elas estão precisando, as células que estão necessitando desse oxigênio que está vindo aqui das hemácias, vão morrer. Isso acontece tanto no cérebro quanto no coração. Só que no cérebro, eu costumo dizer que o AVC é um infarto do cérebro, porque a dinâmica é a mesma, quando é isquêmico, é claro, entendeu? E aí, quando esse sangue não chega nas células cerebrais para estar irrigando, fornecendo nutrientes, vitaminas, hormônios, né? Aí complica. Aí vai acumulando. E isso aqui pode ter uma ruptura. Quando se rompe, a gente chama de AVC hemorrágico. Quando não se rompe, AVC isquêmico. Óbvio que o hemorrágico é mais grave, tá? Deixa eu ver se tem alguma imagem com placa de ateroma. Aqui, ó. Aqui é a placa de ateroma. O que é a placa de ateroma? Gordura, né? A pessoa fica se alimentando mal, ó, gordura. Olha onde a placa de ateroma tá. É complicado. Acidente vascular cerebral, ó, obstrução das carótidas por placa de ateroma, ó. Aqui no caso seria no coração. Então, é assim que funciona, galera. Tá? Incidência. A incidência dos aneurismas, ela é relativamente elevada mesmo, né? De 2% da população acima de 50 anos, 5% dos homens acima de 70 anos e 20% dos parentes de indivíduos com aneurismas de aorta abdominal. Eu estava lendo, né, um artigo, que esse artigo dizia que o aneurisma, você pode herdar essa deficiência. É uma deficiência, né? Você pode herdar essa deficiência vascular e acabar desenvolvendo um aneurisma. Então, assim, se pelo menos 2 pessoas da sua família tiveram aneurismas, você já tem tudo para fazer alguns exames para saber se você não tem aneurisma. Tem gente que nasce com aneurisma, morre com aneurisma e não sabe. Tem gente que tem aneurisma desde a infância e só vai descobrir na terceira idade. Acontece. Aqui, localização. A localização mais frequente do aneurisma é na aorta abdominal. Lembrando, a aorta é uma artéria. Quando ela chega na região abdominal, ela se chama aorta abdominal. Nos Estados Unidos, são encontrados 50 aneurismas de aorta a cada 100 mil habitantes. Na aorta torácica, são encontrados 10 aneurismas a cada 100 mil habitantes. Nas ilíacas, 3 a cada 100 mil habitantes. Então, esse aneurisma aí, na real, é no mesmo vaso sanguíneo, é na mesma artéria, só que em regiões diferentes.
a gente consegue observar que é muito mais comum na região abdominal, né, com 50 aneurismas por 100 habitantes, e aí depois tem 10 aneurismas por 100 habitantes na região torácica, e depois tem 3 aneurismas por 100 mil habitantes na região ilíaca, que é próximo à cintura, né, cintura pélvica. Menos frequentes, mas não são raros. Menos frequentes, mas não são raros. São os aneurismas periféricos, destacando-se o da artéria poplítea, que é a que fica atrás do joelho, que correspondem a 70% deles. Manifestações clínicas. As manifestações clínicas do aneurisma são assintomáticas, né? Você não tem sintoma nenhum, a não ser que ele se rompa. Aqui, eles podem se tornar sintomáticos com o aumento do aneurisma por compressão de estruturas vizinhas ou na vigência de complicações. Por exemplo, aquele aneurisma que eu mostrei para você. Por exemplo, esse aneurisma aqui. Suponhamos que esse aneurisma ele comece a crescer. Suponhamos que ele esteja... Aqui, botar ali... Região... Não sei se é P-mudo. Hospital. Não. Aqui, ó. Região... Cadê? Aqui. Vamos pegar essa imagem aqui. Por exemplo, esse aneurisma aqui, nessa região... aqui é um tumor. Não é um aneurisma. Aqui é um tumor. Mas suponhamos que seja um aneurisma, né? Se tiver um aneurisma... Não serve para tumor também, a dinâmica é a mesma. Se tiver um aneurisma ou um tumor na região occipital, a região occipital ela controla, né, a nossa visão. Então, nossa visão vai ser comprometida. Mas não é muito comum o aneurisma crescer muito, porque logo ele vai se romper, tá? Mas pode acontecer. Então, na apostila está evidenciando isso. Aqui. Grandes aneurismas de artéria carótida ou da artéria torácica podem levar a dificuldades na deglutição por compressão do esôfago e falta de ar por compressão da traqueia. Diagnóstico. Diagnósticos são ocasionalmente exames clínicos, quando se realizado. Não seja quando o paciente chamado. Sim, tem como a gente palpar um aneurisma. Se a pessoa for muito magra e o médico fazer o exame físico, o enfermeiro fazer o exame físico bem feito, ele pode até mesmo palpar, sentir um aneurisma no vaso sanguíneo. E muitas vezes a gente não sabe que tem um aneurisma ali. E quando a gente palpa o aneurisma, acaba se rompendo. E quando é aneurisma de artéria, aorta e se rompe, tem uma grande perda de sangue interna, né? Uma hemorragia interna. Então o paciente vai apresentar aqueles sinais de hemorragia interna que eu não vou falar para vocês, que vocês já sabem que eu falei 30 bilhões de vezes, tá? Aqui, alguns aneurismas, poucos são visíveis em raio-x simples de abdômen. A ultrassonografia é o exame de escolha para o estudo dos aneurismas. E é um exame rápido, indolor, simples, que permite a medida precisa de sua extensão e de seu diâmetro. Quando detalhes mais minuciosos são necessários, a tomografia computadorizada ela é mais indicada. Evolução natural. A tendência natural do aneurisma é o crescimento lento e progressivo do mesmo, o que ocorre em 80% dos casos. Eventualmente podem ocorrer a manutenção do tamanho do aneurisma, o que é observado em 20% dos casos. O aneurisma nunca diminui de tamanho. Isso é óbvio, que evolui até ele se romper. Beleza. Então, gente, o que acontece? Quando o aneurisma é cerebral, tem uma técnica, uma cirurgia. Aqui é aneurisma cerebral ROT. Imagens. Não. Aqui é aneurisma cerebral molinha. Vou mostrar a molinha e depois eu vou mostrar outra técnica. Aqui, isso aqui tá melhor, né? Então, aqui é um aneurisma periférico, mas ele também pode ser um aneurisma cerebral.
que o neurocirurgião faz nesse caso? Ele introduz uma mola e enche esse aneurisma com essa molinha. Então ele completa todo o espaço que está dentro do aneurisma. E aí o sangue não consegue extravasar. Extravasar não, ele não extravasar para dentro do aneurisma e não corre o risco de se romper. Ou eles usam esse tipo uma prótese, né? Da ponta do aneurisma até a outra. E aí ele é como se fosse é como se fosse um vaso sanguíneo artificial, né? Mas não era esse que eu queria mostrar para vocês, era outro método para estar tratando o aneurisma. É o pinçamento. Cara, eu não vou achar. Aqui. Isso aqui. Clipe. Esqueci o nome. Clipe. É um clipe, olha que bacana. Eles vão clipar a ponta do aneurisma, né? E aí vai fechar esse saco aqui, ó. Que é o aneurisma. Na verdade, o aneurisma é um saquinho que se preenche de sangue. Aí eles fecham esse saquinho aqui, que é uma deficiência vascular, tá? E aí evita, né? De ter um acidente vascular cerebral. Isso é bacaninha. Perdão, gente, eu esqueci o nome desse clipe. Vamos lá. Agora a gente vai para a rotura, né? Tá. Vamos lá, então. Rotura é uma situação de extrema gravidade devido à perda de sangue. Então, rotura é quando o aneurisma se rompe, tá? Quando a rotura de um aneurisma da aorta, 50% dos pacientes não conseguem chegar ao hospital e apenas 50% conseguem sobreviver. Porque a aorta é a principal artéria do nosso corpo, é a artéria que leva sangue por todo o nosso corpo, né? Quando o nosso coração ele faz a sístole, que é a contração ventricular, ele joga todo o sangue para a nossa artéria aorta. E a nossa artéria aorta ela vai se ramificando para todos os tecidos e todos os órgãos do nosso corpo. Então, a artéria aorta é uma artéria que vai ter um alto fluxo sanguíneo. E quando ela se rompe, meu amigo, é hemorragia interna, né? Em grande quantidade. Então, em poucos minutos, você já perdeu muito sangue e acaba morrendo. Tá? Mas vamos ver o que fala aqui. Uma celebridade que teve a infelicidade e não sobreviveu foi Albert Einstein. Hoje em dia, dispomos de mecanismos não invasivos que nos ajudam a encontrar os aneurismas com maior risco de ruptura. A medida do tamanho e o ritmo de crescimento dos aneurismas não oferecem esses dados. A gente não tem como saber qual aneurisma vai se romper e qual vai crescer mais, qual vai crescer menos. Na verdade, eles estão estudando isso para saber qual aneurisma é mais propício a uma intervenção cirúrgica, qual aneurisma não vai se romper. Infelizmente, a medicina ainda não disponibilizou desse conhecimento, tá? Mas já existem técnicas que, aquela que eu falei para vocês, né? Que é o raio-x computadorizado, bonitinho, que consegue ver se o paciente ele tem um aneurisma, qual é o tamanho do aneurisma, para fazer a intervenção o mais rápido possível, antes que o aneurisma sofra uma rotura, tá? Então vamos lá. Estudos científicos demonstram que os aneurismas de aorta abdominal com diâmetro maior que 5 centímetros apresentam risco de rotura maior que 10% ao ano. Aneurismas menores que 5 centímetros apresentam risco de rotura menor que 5%. Ao aumento do diâmetro superior 0,5 centímetros em 6 meses, aumento rápido é indicativo de rotura. Tratamentos. Existem duas formas de se tratar os pacientes com aneurisma. Tratamento clínico, cirúrgico e clínico de novo. Assim, cara, aneurisma para mim é tratamento cirúrgico. Porque assim, não tem muito o que fazer, né? Vai ter que pinçar o aneurisma, vai ter que fazer a intervenção cirúrgica, preencher o aneurisma e acabou. Não tem, e mudar os hábitos, óbvio, né? Se o aneurisma foi um aneurisma que teve uma origem hereditária, não tem o que fazer, mas é comprovado que uma pessoa que teve aneurisma, ela tem uma bem pequena chance de ter de novo. Então,
fique tranquilo. Agora, se foi um aneurisma devido a maus hábitos, aí, meu amigo, mudar a qualidade de vida. Vamos ver o que fala aqui. Então, vamos lá. Consiste no controle dos fatores de risco e acompanhamento do tamanho do aneurisma. Controle dos fatores de risco. Interrupção do hábito de fumar, beleza. Controle da hipertensão arterial. Sim, hipertensão arterial também é um fator de risco para o desenvolvimento de um aneurisma. Se tu está com a tua pressão arterial elevada, a tua pressão intracraniana também será elevada. Isso vai facilitar o desenvolvimento de um aneurisma. Tá? É o mesmo pensamento da hérnia umbilical. Aqui, acompanhamento do tamanho do aneurisma. Aí a gente pode usar ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética. O tratamento clínico não leva à regressão do aneurisma e dificilmente impede a progressão do mesmo. Por isso que eu falei que o tratamento, para mim, na real, é cirúrgico. Deve ser instalado dos pequenos, mas havendo um aumento significativo do teu tamanho, deve ser indicada a correção cirúrgica mesmo. Gente, aneurisma, tratamento cirúrgico. Esquece tratamento clínico. Tratamento cirúrgico, vamos lá. O objetivo do tratamento cirúrgico é a exclusão do segmento dilatado, por aqueles dois métodos que eu mostrei para vocês, a molinha ou o clipezinho. Hoje dispomos de duas ideias técnicas para a realização do procedimento, o convencional e o endovascular. A cirurgia convencional para a correção dos aneurismas vem sendo desenvolvida desde os anos 50. O aneurisma é manuseado diretamente, a passagem do sangue pelas artérias é temporariamente interrompida e as próteses são costuradas em segmentos normais, logo acima e abaixo do aneurisma. O fluxo é finalmente restabelecido por um novo caminho, evitando o aneurisma que é retirado. Após a cirurgia, a maioria dos pacientes é monitorizado, fica de 48 horas lá, bonitinho, o paciente fica 48 horas para ficar sendo monitorizado. Galera, aqui ele fala que evitando o aneurisma, que é retirado o aneurisma. Vou ser sincero para vocês, aquelas duas técnicas ali são as técnicas mais atuais que eu já vi. Essa técnica de estar retirando o aneurisma, eu não sei, estou por fora. Eu não sei se essa apostila está muito atualizada ou ela está muito desatualizada. Ou eu ou ela. Alguma coisa está acontecendo aqui. Um impasse entre nós aqui. Mas vou pesquisar para vocês e vou estar sabendo que tipo de tratamento cirúrgico é esse, onde existe a remoção do aneurisma. Não é isso? O fluxo é finalmente restabelecido por um novo caminho, evitando o aneurisma, que é retirado. Esse tratamento cirúrgico eu já vi, mas eu já vi ele sendo usado para ponte de safena, né? Tira o vaso sanguíneo, né? Safena lá da região da mama, e aí faz uma ponte quando existe algum tipo de isquemia, quando existe algum tipo de coisa, algum tipo de bloqueio ali. Mas o aneurisma eu nunca vi. Mas então, galera, sem problemas. Eu vou pesquisar para vocês e vou trazer. Vou estar encerrando aqui, tá? Nossa, falei bastante. E logo na próxima aula a gente vai falar sobre Parkinson. Olha o tanto de coisa que é Parkinson. É bastante coisa, ó. Porque fala de todas as estruturas que o Parkinson ele acomete. Então é muito maçante, essa matéria é muito maçante. E depois a esclerose múltipla. Tá? Então assim, vou encerrar por aqui, tá bom? Tenha um ótimo final de semana, tá?